Pelo menos 80 congressistas estão na mira de inquéritos no STF por suspeitas de irregularidades envolvendo o repasse de emendas parlamentares. As apurações instauradas a partir de diferentes denúncias tramitam nos gabinetes de 9 ministros da Corte. A maioria está sob relatoria do ministro Flávio Dino, indicado por Lula. Também há investigações sob responsabilidade de Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Carmen Lúcia. São apurados crimes como fraudes em indicações de obras em municípios do interior do país e corrupção eleitoral. Em vários episódios, o percentual de propina cobrado por operadores políticos varia entre 6% e 12%, conforme apurou o antagonista. Acho que a gente pode botar até 15%, porque eu estava mergulhado aí no relatório da Polícia Federal e tem um caso lá de 15% também. Então, de 6% a 15%. As investigações envolvem parlamentares de diferentes espectros da Câmara dos Deputados, incluindo nomes do chamado baixo clero. Um dos investigados é o líder do governo Lula na casa, José Guimarães, do PT do Ceará. Ou, pelo menos, é alvo de uma nova apuração que a Polícia Federal vai fazer por determinação do Gilmar Mendes em relação a autoridades com foro privilegiado, que é um caso que eu estava esmiuçando agora há pouco. O petista é suspeito de ter destinado recursos públicos a prefeituras do interior do Ceará que teriam favorecido o grupo político do deputado Júnior Mano, do PSB cearense, alvo de operação da Polícia Federal na terça-feira, 8. José Guimarães se tornou mais conhecido quando um assessor dele, José Adalberto Vieira, foi preso no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em 8 de julho de 2005, em meio aos desdobramentos do mensalão, com $100 mil escondidos na cueca e mais R$209 mil em maleta de mão ao embarcar para Fortaleza. 7 anos depois, em 21 de junho de 2012, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, acolheu recurso para determinar que José Guimarães não figurasse mais como réu na respectiva ação de improbidade administrativa, movida pelo Ministério Público Federal, em tramitação na 10ª Vara Federal em Fortaleza. Aliás, o relator, o Benedito Gonçalves, que ficou mais conhecido recentemente por causa daqueles julgamentos no Tribunal Superior Eleitoral, ele disse o seguinte na época, abro aspas, tenho que tais circunstâncias de relação de amizade, companheirismo político e partidário não são o bastante para sustentar a instauração de uma ação de improbidade em relação ao recorrente. Fecho aspas. Então, aliviou a barra do José Guimarães, é aquele que muitas vezes aparece nas redes sociais num vídeo cumprimentando o Lula, e com aquela declaração de missão dada é missão cumprida. A decisão naquela ocasião desagradou o MPF, que havia opinado pela rejeição do recurso. Eu não esperava que o tribunal chegasse a esse ponto, declarou o subprocurador da República, Antônio Carlos Fonseca. E isso é só uma lembrança de como o José Guimarães, atual líder do governo Lula na Câmara, ficou famoso graças ao dinheiro na cueca do seu assessor. No caso do deputado Júnior Mano, a PF afirma que o deputado do PSB exercia papel central em um esquema que incluía a compra de votos e o desvio de verbas públicas para empresas ligadas a aliados. Um dos operadores seria Carlos Alberto Queiroz, o Bebeto, eleito prefeito de Choró, no Ceará, em 2024, mas impedido de assumir o cargo por decisão da Justiça Eleitoral. E o Bebeto está foragido. Então a gente pode aqui fazer uma primeira rodada. O meu ponto é o seguinte, que eu até destaquei mais cedo no X. Por que o Congresso Nacional não reage, não critica, não toma iniciativas práticas? Porque hoje em dia parece que função de parlamentar é ficar em rede social. Mas você tem lá a possibilidade de abrir processo de impeachment, de abrir comissão parlamentar de inquérito e, claro, de falar na tribuna da Casa Legislativa. Por que o Congresso Nacional não reage aos ministros do STF que extrapolam as suas atribuições? Seja legislando, censurando, impondo censura ou tendo essas condutas que a gente analisa aqui diariamente de promiscuidade institucional. Talvez a resposta esteja nessa notícia do dia. 80 parlamentares estão lá sob investigação no Supremo Tribunal Federal. Então eles têm aquilo que se diz no jargão popular de rabo preso. E isso acaba facilitando essa concentração de poder no Supremo e, claro, turbinando essas extrapolações porque ninguém os contém, Denis Xavier. É uma total cooptação da classe política por meio dos seus próprios crimes. Ou seja, se eu cometo crime e vou ser julgado por um tribunal que tem uma prerrogativa constitucional para atuar em relação a mim, por que eu vou
avançar contra esse tribunal. Então a gente vai ter que repensar isso de alguma maneira, a classe política é completamente acovardada, porque existe essa parte investigada, mas existe uma outra que não é investigada, mas que simplesmente não quer mexer, não faz nenhuma questão de tocar nessa ferida que tem machucado tanto o Brasil, especialmente no que diz respeito, agora mais recentemente, as limitações das nossas liberdades. E existe uma frase que é atribuída ao Hayek, é um grande pensador da economia, ele não disse exatamente isso, mas é uma frase muito boa, que liberdade você perde como o salame é cortado, né, em fatias. Então essas pequenas concessões que nós vamos fazendo a um tribunal que age de maneira arbitrária, sem nenhuma contramedida, é algo temerário e a gente vai ter que repensar esse sistema. Ricardo Kertmann. Não é uma prática nova, Felipe. Há muitos anos a gente assiste esse tipo de situação. Eu me recordo que já há algum bom tempo o Renan Calheiros, por exemplo, ele era um dos campeões com processos em andamento no STF. Eles nem eram julgados e nem eram arquivados definitivamente. Ficavam lá, né? Numa gaveta ali, depois ir para uma outra gaveta aqui. Chegou Felipe, a ser alvo de 18 ao mesmo tempo, Ricardo. Eu me lembro. 18? Eu não arrisquei o número, para mim eram 12, hein? Imagina. Mas olha, a partir do momento, né, em que a Suprema Corte abdicou de ser exclusivamente uma casa de análise constitucional para se tornar uma espécie de vara criminal da justiça brasileira, esse fenômeno, né, vamos chamar assim de fenômeno, começou a surgir, Felipe, e não dá para a gente desconsiderar que de alguma forma, né, seja até proposital. Os ministros concentram mais poder e a partir do momento que concentram mais poder, efetivamente e obviamente eles começam a ter eles próprios, a depender dos seus próprios interesses também, mais poder de barganha com os parlamentares. Diga. O que o Ricardo comentou é interessante, porque há não muito tempo, no mundo político brasileiro, nós tínhamos uma figura que trabalhava com os dossiês, lembra? Ele fazia uma série de dossiês contra os seus adversários. Então, olha, não mexa comigo, porque o que eu tenho a respeito de você está engavetado. E parece que o STF pode atuar também nesse sentido. Olha, não mexa comigo, porque o que eu tenho contra você está aqui engavetado e eu evoco exatamente quando eu quiser, do jeito que eu quiser. Aí você citou Hayek, Prêmio Nobel de Economia em 1974, autor de O Caminho da Servidão, que é uma obra que tem um capítulo que eu adoro e que eu citei no meu artigo Breve História do Bolsolavismo, um artigo que tem muita gente aí que não leu, né? Deveria ler. E o título é Por que os piores chegam ao poder? Sim. E é um título maravilhoso, que a gente pode usar todos os dias aqui, no Papo Antagonista. Bom, vamos passar aqui para um caso específico entre vários de emendas. É o caso sobre o qual eu estava debruçado agora à tarde, na verdade, o dia todo, porque esmiuçar esses relatórios da Polícia Federal dá um trabalho. Em depoimento citado em relatório da PF, a ex-prefeita de Canindé, no Ceará, Maria do Rosário Ximenes, do Republicanos, acusou o atual vice-prefeito e presidente municipal do PT, Antônio Ilomar Vasconcelos, que também foi vice dela, de ter cobrado 10% de retorno financeiro sobre o valor de emendas parlamentares do deputado federal petista José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara. Aliados há anos com participação em campanhas um do outro, Ilomar Vasconcelos e José Guimarães aparecem juntos, inclusive ressaltando a destinação do dinheiro de emendas à cidade em dezenas de vídeos, fotos e comentários publicados nas redes sociais de ambos, como eu verifiquei. E a gente vai mostrar agora, num vídeo especial que eu fiz, costurando vários desses clipes. Pode soltar. Estamos aqui na liderança do governo, ao lado do nosso líder, o deputado Guimarães, acompanhado aqui dos vereadores, vereadoras, vereadora Tatiane, vereador Jardel, vereador Priscila, vereador Deodato, e agradecer ao deputado por sempre nos recepcionar, por sempre colocar a Canindé como prioridade. Saúde, que foi o lugar que eu mais destinei emenda aqui na cidade de Canindé. 10 unidades básicas de saúde que eu levei para lá na época do governo da Dilma. E, portanto, o meu compromisso é sempre permanente, Ilomar. E vamos trabalhar cada vez mais pelo desenvolvimento. E nesse momento que a convenção é realizada, que apresenta os nomes do
companheiro Jardel, nosso candidato a prefeito, e do vice-prefeito Ilomar, eu quero dizer do meu compromisso e estar junto deles, como sempre estive nos últimos anos, mobilizando recursos para a cidade, na área da saúde, da infraestrutura da cidade, na área da educação, na área de perfuração de poços profundos, na área do turismo. Nós já fizemos muito. E essa dupla vai fazer muito mais pela cidade de Canindé. O Ilomar é um grande companheiro, que eu conheço há anos e que sempre esteve conosco. Nos momentos mais difíceis, ao meu partido, o PT, Jardel e Ilomar, a dupla que Canindé precisa para fazer a terra de São Francisco crescer cada vez mais. Logo estarei aí com vocês para ajudar na campanha e fazer com que essa cidade cresça ao lado do presidente Lula. O PT de Canindé vive um novo momento. Por isso, você filiado ao Partido dos Trabalhadores, lhe convido para o próximo dia 6 de julho, onde acontecerá uma eleição interna. Nós estamos se colocando mais uma vez como candidato a presidente do PT de Canindé. Candidato único, unificado com todas as forças. O meu número será 580. Tá aí, nada como o baú do papo antagonista, hein? Então, para quem não entendeu, esse Ilomar Vasconcelos, ele foi vice da prefeita, da ex-prefeita Maria do Rosário Ximenes, e ela fala no depoimento à Polícia Federal que ele cobrou 10%, que ele pressionou, na verdade, para que houvesse o repasse de 10% de cada uma das duas emendas, que são recursos recebidos a partir das emendas do líder do governo Lula, deputado federal petista José Guimarães. Ele está mostrando aí como existe uma aliança fortíssima entre os dois, com dezenas de postagens nas redes sociais de cada um. E ficou bonita aí com esse fundo sonoro cômico e com o GC, né, a nossa legenda. A ex-prefeita relatou cobrança de 10% sobre a emenda de líder do governo Lula. Repetindo, ela rechaçou, de acordo com o relato dela, essas exigências, e aí ela diz que foi isso que gerou o rompimento político com o seu então vice, que agora é vice-prefeito nessa cidade de Canindé, que é gerida pelo prefeito professor Jardel. Então, só para deixar tudo claro da nossa introdução depois desse vídeo bastante ilustrativo. O líder do governo Lula também apoiou essa chapa do então vereador e atual prefeito de Canindé, o professor Jardel, que é do PSB, que derrotou o Cledeon Paulino do Republicanos, apoiado pela depoente, pela Maria do Rosário Ximenes. E essa chapa vencedora, isso é notícia de hoje, agora é alvo de pedido de cassação feito pelo Ministério Público Eleitoral do Ceará, com base em outros elementos da investigação da Polícia Federal, que eu expliquei lá no artigo em oantagonista.com.br, mas que tem tudo a ver também com emendas, no caso desse grupo, do tal Bebeto, do tal Júnior Mano. Então, assim, é mais ou menos dentro da mesma seara. Só que alguns estão mais enrolados com a justiça, outros, por enquanto, estão só citados, mencionados, etc. E segundo a PF, a Maria do Rosário Ximenes relatou que em sua gestão, aspas, vamos dar aqui exatamente como o relatório diz, Ilomar teria obtido 2 emendas parlamentares oriundas do gabinete do deputado José Guimarães e, posteriormente, passou a insistir no repasse de 10% do valor de cada emenda como retorno. A ex-prefeita afirmou ter recusado tais exigências, o que teria contribuído para o rompimento político entre ambos. Fecho aspas. E as menções aos dois petistas não se limitam ao relato de Maria do Rosário Ximenes, não confundir, né, com a Maria do Rosário petista lá do Sul. Essas menções aparecem também em mensagens de áudio encontradas no celular desse primeiro denunciado por ela, o Carlos Alberto de Queiroz, então candidato do PSB a prefeito de uma outra cidade, Choró, lá no Ceará. Bebeto de Choró, como é conhecido, foi eleito, teve seu mandato cassado, isso lá em Choró, né, diferente de Canindé. Ele virou alvo de mandado de prisão preventiva e segue foragido da justiça, mesmo depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido de habeas corpus. E pesam contra esse Bebeto acusações de desvio de recursos públicos de emendas, lavagem de dinheiro e compra de votos nas eleições de 2024. Então eu vou ler aqui o trecho do relatório que fala
sobre o diálogo do Bebeto com um empresário, citando o José Guimarães e o Ilomar, esses dois petistas. Abro aspas. Em diálogo mantido entre Bebeto e o empresário Carlos Douglas Almeida Leandro, há referência à oferta de emenda parlamentar atribuída a José Guimarães, supostamente intermediada por Ilomar Vasconcelos, atual vice-prefeito de Canindé, com possibilidade de destinação para saúde, pavimentação ou saneamento. Fecho aspas. Então é um resuminho ali que a PF fez. Eu transcrevi o diálogo também em antagonista.com.br, que já tinha sido divulgado em janeiro pela imprensa, e você pode conferir tudo lá. E em 26 de setembro de 2024, em período eleitoral, a então prefeita Rosário foi espontaneamente ao Ministério Público do Ceará, dizendo-se alvo de ameaças que partiam de Bebeto, que, segundo ela, fazia diversas ligações para vereadores de Canindé, oferecendo dinheiro em troca de apoio para emplacar aliados na prefeitura. Rosário explicou que o apoio de Bebeto ao atual prefeito, professor Jardel, consistia em vender a prefeitura toda e que os recursos vinham de licitações e emendas parlamentares que ele negocia. Foi a partir desse depoimento da então prefeita que o MP e a PF abriram investigações sobre compras de voto e desvios de emendas que meses depois atingiram o deputado federal Júnior Mano, que é Antônio Luiz Rodrigues Mano Júnior, mas é conhecido como Júnior Mano, que foi alvo de busca e apreensão nessa terça-feira 8. Ele era do PL, mas acabou expulso do partido após aderir ao nome apoiado pelo PT para a prefeitura de Fortaleza, o Evandro Leitão, em vez de apoiar o bolsonarista André Fernandes. E olha só o que a ex-prefeita Maria do Rosário Ximenes disse ao Estadão em janeiro. Aspas, o deputado concede as emendas, manda para ele, Bebeto, e ele lava. A lavagem consiste em contatar o gestor, que é o prefeito, oferecendo como exemplo 1 milhão com retorno de 15% para ele. Fecho aspas. Então você imagina que a cada milhão o sujeito ganha 150 mil reais. Aliás, é por causa desses 15% que eu estava falando aí dos 15% lá no começo do programa. É muito dinheiro, é muita grana. E quando a gente vê o valor das emendas parlamentares, Denis e Ricardo, são dezenas, às vezes centenas de milhões de reais. Principalmente aquelas lideranças da Câmara dos Deputados que mandam para o seu reduto eleitoral. Então, estava citando aqui os elementos que aparecem no relatório da PF sobre o líder do governo Lula, José Guimarães, e também sobre o presidente do PT em Canindé, no Ceará, que é muito aliado dele. Então, aparece no relato da ex-prefeita Maria do Rosário Ximenes, aparece em trocas de mensagens entre aquele que capitaneou o esquema e um empresário. E o ministro Gilmar Mendes, relator no STF da investigação sobre desvios em emendas destinadas a municípios do Ceará, citou os trechos do relatório com menções nominais a deputados federais cearenses e, mesmo sem citar os nomes deles na sua ordem final, acatou o pedido da PF, determinando apuração específica sobre citações a José Guimarães, do PT, Eunício Oliveira, do MDB, além de Yuri Paredão, também do MDB, que mantinha contato com esse tal Bebeto, e indicou 10 milhões de reais em emenda a Choró, a cidade do Bebeto, em 2024. São eles, afinal, os referidos agentes políticos com prerrogativa de foro no Supremo, referidos, que eu digo, na ordem do ministro Gilmar Mendes. Então, todos, claro, negam as condutas ilícitas, e esse é um caso ilustrativo desse montante com o qual a gente tem lidado. E eu falei muitas vezes, vocês são testemunhas que acompanham esse programa, de como parece fácil, até pela instrumentalização, ou dos órgãos de fiscalização e controle, ou pela vastidão do território nacional, pela falta de vigilância em determinadas cidadezinhas, como parece fácil fazer esqueminha para desviar dinheiro de emenda. E é muita grana, são milhões e milhões, dezenas, às vezes centenas de milhões de reais que vão para essas prefeituras. Denis Xavier. Posso filosofar um pouquinho? Claro, sempre. Está aqui para isso. Platão está lá na carta 7ª dizendo o seguinte, meus amigos, que os melhores políticos são aqueles que não gostariam de governar. São aqueles que não gostariam de mexer com esse lixo todo que a gente vê aqui todos os dias. Então, gente de qualidade não quer tocar nessas coisas, quer cuidar da própria vida, se preparar intelectualmente, ter uma vida boa. E aí, quando você vê uma notícia dessa, você começa a entender porque tanta gente ruim se interessa pelo poder,
se mata pelo poder, faz o que for necessário para estar sempre no poder, especialmente em situações nacionais como a nossa, muito ruins. Então, o Brasil é um país quebrado, em termos fiscais, aponta aí uma bomba para 2027, e aí alguém há de se perguntar, por que os caras se articulam tanto para ter acesso a um poder político para governar uma pocilga desse tamanho? E aí acho que a resposta está na própria reportagem. Quer dizer, é muito dinheiro rodando, é muito dinheiro, é muito Pix secreto, é muito gasto em cartão que não se declara, e aí você entende essa briga desesperada pelo poder. Se nós não mudarmos os nossos critérios de escolha desses políticos, depois não adianta ficar chorando. A gente tem democracia com todos os seus problemas, é para isso, para a gente ir medindo a temperatura das escolhas que estamos fazendo. Até aqui, as nossas escolhas têm sido uma tragédia. Ricardo. Felipe, esses dias, eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, quando a gente comentava aqui mais essa crise monumental dos Correios e a saída do atual presidente, eu disse que às vezes eu me sentia numa espécie de looping temporal, né? Como se eu tivesse aprisionado aqui no Brasil, porque a crise dos Correios, a mim, né, remonta lá ao começo dos anos 2000, quando eclodiu o mensalão, justamente por causa de um escândalo nos Correios. Ao assistir aqui o petista, o José Guimarães, de novo, né, no meio de um problema desse, eu estou lá, eu preso no mesmo looping temporal, com o caso do assessor dele sendo preso com $100 mil na cueca. E aí vem um terceiro looping temporal. Essa questão da comissão de 15%, Felipe, eu me lembrei, coisa de 25, 30 anos talvez atrás, houve um desses escândalos no âmbito do Congresso Nacional, era até com um deputado federal aqui de Minas, José Geraldo Ribeiro, ele havia sido secretário de um governador chamado Newton Cardoso, que também vivia frequentando esses inquéritos, e à época lá no Congresso eclodiu um escândalo chamado anões do orçamento, que eram deputados que manipulavam o orçamento, obviamente, para poder ganhar dinheiro de forma indevida. E esse deputado específico, esse José Geraldo Ribeiro, ele tinha um apelido entre os pares dele de quinzinho, porque ele cobrava normalmente 15% de comissão sobre o que à época também era algum tipo de emenda. Como eu disse, a gente está sempre preso, assim, o Brasil ele passa 10, 20, 30 anos e a gente não sai do mesmo lugar. Felipe, eu não sei se eu referenciei de modo correto. É maravilhoso, né? Tá na República de Platão, tá? Eu não sei se eu dei a fonte correta, tá lá nos livros 6 e 7 da República de Platão, a metáfora da caverna, né? Na qual ele diz que os políticos não querem, na verdade, os bons políticos não querem governar. E é muito importante você falar isso, porque é para entrar lá no livro e achar, né? A gente dá a indicação completa. É cacoete de professor. Pois é, mas é a nota de Mas rodapé. leia uma República de Platão, por favor. A gente fala também, olha, a gente detalhou lá na matéria, a gente tem esperança de que o povo vai acabar o programa, vai pegar o livro, vai ler a matéria até o fim, etc. É o mínimo que se espera. Exatamente. Um público em grego? Tão inteligente. Em grego não precisa, pode ser uma tradução. Não, hoje não, depois. Então vamos lá, olha, só complementando as informações sobre esse caso, o Ministério Público Eleitoral lá no Ceará pediu a cassação dos mandatos do professor Jardel e do Ilomar Vasconcelos, prefeito e vice da cidade de Canindé, com base em apurações decorrentes do depoimento da ex-prefeita Rosário Chimenez. Nos imóveis do comitê do então candidato a prefeito, policiais federais encontraram um caderno com nomes de eleitores associados a valores supostamente pagos pelo grupo. Abro aspas, o referido caderno se revela como peça-chave da investigação, funcionando como registro informal de uma rede sistemática de cooptação de sufrágios em favor de Jardel e Ilomar, em que o voto era associado a benefício material direto, seja em forma de pagamento em dinheiro, fornecimento de remédios ou promessas de transporte no dia da eleição. Fecho aspas foi o que afirmou o promotor Jairo Pereira Pequeno Neto, titular da 33ª Zona Eleitoral do Ceará. Segundo ele, a campanha de Jardel e Ilomar, esse aliado do José Guimarães, e que teve apoio do tal Bebeto, braço direito do deputado federal Júnior Mano, foi marcada por, aspas, abuso de poder econômico, captação ilícita de sufrágio, abuso de poder político, tentativa de cooptação de agentes públicos e a utilização indevida de recursos públicos e estruturas administrativas para favorecimento eleitoral. Fecho, acho. Quer dizer, uma sucessão de irregularidade que inclui até uma certa pressão ali na polícia em favor da patota. Então, tá aí o que acontece nos rincões do Brasil.